Olá pessoal, sou eu, 60, e bem-vindos ao nosso laboratório de curiosidades. Hoje vamos mergulhar de cabeça no incrível, no espetacular, no mundo das transformações químicas. Sim, aquelas coisas que acontecem ao nosso redor o tempo todo, mudando as substâncias de maneiras que, às vezes, parecem mágica. Mas vocês sabem, aqui no canal, a gente descobre que não é mágica, é ciência. Preparem-se! Primeiro na nossa lista de transformações espetaculares, um clássico que muitos de vocês podem até ter aí mesmo, na cozinha de casa, a mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. Peguem um copo, um pouco de vinagre, uma colher de bicarbonato de sódio e observem a mágica acontecer. Ops, quero dizer, a ciência. Quando misturamos esses dois ingredientes aparentemente simples, o que acontece? Uma efervescência imediata, uma verdadeira festa de bolhas, não é mesmo? Parece um mini vulcão. Isso não é apenas uma agitação aleatória, pessoal. Isso é uma transformação química em plena ação, bem diante dos seus olhos. O vinagre, que cientificamente chamamos de ácido acético, está reagindo vigorosamente com o bicarbonato de sódio, que é uma base. Eles não estão apenas se dissolvendo um no outro, como o açúcar na água, eles estão se quebrando e se recombinando. Eles estão se transformando em substâncias completamente novas, com propriedades diferentes das originais. Uma dessas coisas novas, a grande estrela dessa reação, é um gás, o dióxido de carbono. Sim, o CO2, o mesmo gás que as plantas adoram e que faz o refrigerante ter aquelas bolinhas refrescantes. Isso é ciência borbulhante. Observem com atenção como a mistura de vinagre e bicarbonato de sódio libera esse gás, o dióxido de carbono. Essa liberação de gás é um sinal claríssimo de que uma reação química está ocorrendo. Esse gás, o CO2, não estava lá antes, escondido no pote de bicarbonato ou na garrafa de vinagre, esperando para sair. Ele foi criado ali, naquele momento, pela reação química entre o ácido e a base. Isso é absolutamente fundamental para entendermos as transformações químicas. Além do gás, outras substâncias novas também são formadas nessa festa, como água e um tipo de sal chamado acetato de sódio. Então, da próxima vez que virem essas bolhas subindo e fazendo barulho, lembrem-se, não é só uma baguncinha divertida na pia da cozinha, é a ciência acontecendo em tempo real, uma demonstração vívida de como as moléculas podem se reorganizar. É uma prova irrefutável de que as substâncias originais, o vinagre e o bicarbonato, se foram e novas substâncias, com novas identidades, surgiram em seu lugar, para formar esses gases invisíveis que se dispersam no ar. Não é incrível pensar que aquela luz aconchegante que ilumina um quarto escuro ou a alegria das velhinhas de aniversário vem de uma complexa reconfiguração atômica? A cera original, o combustível, deixa de existir como tal, e em seu lugar temos fumaça, que são pequenas partículas de carbono não completamente queimadas, dióxido de carbono e água. Isso, meus caros exploradores da ciência, é uma transformação química espetacular e cotidiana, acontecendo em uma simples e humilde vela. Pensem nisso na próxima vez que fizerem um pedido de aniversário e soprarem as velhinhas. É pura ciência em ação. Já repararam em um portão de ferro antigo em ferramentas esquecidas no jardim depois de uma chuva, ou até mesmo em um prego velho jogado num canto? O que frequentemente acontece com esses objetos de ferro ou aço com o passar do tempo? Eles ficam cobertos por uma camada de cor marrom avermelhada, áspera e quebradiça, certo? Essa camada tem um nome bem conhecido: ferrugem. E adivinhem só? O processo de enferrujamento é uma transformação química fascinante, embora muitas vezes indesejada. O ferro, um metal originalmente forte, cinza e brilhante, não decide simplesmente mudar de cor e textura por conta própria, como se estivesse trocando de roupa. Ele está, na verdade,
reagindo quimicamente com o oxigênio presente no ar e também com a água, ou umidade. Esses são os culpados. Essa reação é um tipo de oxidação, um processo químico que pode ser lento e gradual, mas é persistente e poderoso. O ferro, Fe, se combina quimicamente com o oxigênio, O2, na presença de água, H2O, para formar uma substância totalmente nova, com uma nova composição. Essa nova substância é o que chamamos tecnicamente de óxido de ferro hidratado, mas que todos conhecemos popularmente como ferrugem. Uma nova identidade química nasceu. Quando o ferro enferruja, ele forma essa nova substância, a ferrugem. E isso é uma prova clara de uma mudança química profunda, não apenas superficial. A ferrugem possui propriedades completamente diferentes das do ferro metálico original. Pensem bem, ela é quebradiça e esfarela facilmente, enquanto o ferro é maleável e resistente. Sua cor é marrom avermelhada, bem diferente do cinza metálico do ferro. E, crucialmente, a ferrugem não possui a mesma força estrutural do ferro. Isso tudo nos prova que não se trata mais do bom e velho ferro. É uma nova identidade química, um novo composto com suas próprias características. É como se o ferro vestisse uma fantasia de ferrugem, mas essa fantasia, com o tempo, se torna parte integrante dele, transformando-o fundamentalmente. Essa transformação química é, muitas vezes, um grande problema, pois enfraquece pontes, carros, navios e todos os tipos de estruturas metálicas. Mas do ponto de vista estritamente científico, é um exemplo notável e muito visual de como os elementos da natureza interagem e se transformam. Então, lembrem-se, a ferrugem não é apenas sujeira no metal. É o resultado de uma complexa dança química entre os átomos de ferro, oxigênio e moléculas de água. Ciência em toda parte, até mesmo na corrosão que tenta destruir nossas coisas. Incrível, não? Quem aí não adora um ovo quentinho no café da manhã ou em outra refeição? Seja ele cozido, frito, mexido ou poché, é uma delícia versátil, pois saibam que o simples ato de cozinhar um ovo é, na verdade, um dos experimentos químicos mais comuns e saborosos que realizamos em nossas vidas cotidianas. Quando você quebra um ovo cru em uma tigela, observe bem, a clara, a albumina, é majoritariamente líquida e transparente, e a gema é mole e vibrante. Mas o que acontece quando aplicamos calor a esse ovo, seja na água fervente ou em uma frigideira quente? Acontece mágica? Não, meus amigos. Acontece ciência pura e aplicada. O calor fornecido durante o cozimento faz com que as moléculas de proteína, que são os principais componentes da clara e da gema, mudem completamente sua estrutura tridimensional. Essas proteínas são como longos fios ou novelos de lã, todos enroladinhos e dobradinhos de uma forma específica quando o ovo está cru. O calor age como um agente de mudança, fazendo com que esses novelos de proteína se desenrolem e depois se reconectem uns aos outros de maneiras novas e mais estáveis, formando uma rede densa e interligada. Esse processo fundamental de alteração da estrutura das proteínas pelo calor, ou por ácidos, ou por agitação intensa, tem um nome científico bem elegante: desnaturação de proteínas. Que palavra, hein? Cozinhar um ovo altera sua estrutura química e física de forma drástica devido ao calor, e este é um exemplo clássico e perfeito de uma transformação química. A clara, antes transparente e líquida, torna-se branca, opaca e sólida. A gema também perde sua fluidez e endurece. E essa mudança, meus caros, é irreversível. Vocês já tentaram descozinhar um ovo? Não dá certo? Mesmo que o esfriem, ele não voltará magicamente ao seu estado líquido e transparente original. Essa irreversibilidade é um forte indicativo de que ocorreu uma transformação química. Novas estruturas foram formadas e as ligações químicas dentro das moléculas de proteína foram alteradas permanentemente.
As propriedades do ovo mudaram drasticamente, não só a textura e a aparência, mas também um pouco o sabor e a digestibilidade. Então, da próxima vez que estiverem na cozinha preparando um ovo, seja para o café da manhã ou para uma receita, lembrem-se, vocês estão agindo como verdadeiros chefes químicos. Estão realizando uma transformação molecular complexa e fascinante na sua própria frigideira ou panela. Que demais, não acham? A ciência é mesmo saborosa e está em todos os lugares. Para o nosso último exemplo de transformação química de hoje, vamos falar sobre algo que pode gerar uma chama poderosa, às vezes quase invisível: a combustão do álcool. Talvez vocês já tenham visto isso em ação em fogareiros de acampamento, que usam álcool como combustível, ou em demonstrações científicas em laboratórios, ou até mesmo em certos pratos flambados na culinária. O álcool líquido, como o etanol, o tipo encontrado em bebidas alcoólicas e usado como combustível, ou o metanol, parece bastante inofensivo em seu estado líquido, transparente como a água. Mas ele tem uma grande afinidade para reagir com o oxigênio do ar. Quando fornecemos uma pequena energia de ativação, uma faísca, uma chama de um isqueiro ou fósforo, uma reação de combustão muito rápida e energética se inicia. Assim como vimos na queima da vela, o álcool, que é o combustível, se combina quimicamente com o oxigênio do ar, que é o comburente. Mas, dependendo do tipo de álcool e da pureza, a chama produzida pode ser de um azul pálido ou até mesmo quase completamente invisível à luz do dia, o que a torna extra interessante e, às vezes, perigosa se não tomarmos cuidado. Essa reação química libera uma quantidade significativa de energia na forma de calor. É por isso que o álcool é um bom combustível, e também na forma de luz, mesmo que sutil. A combustão do álcool libera luz, mesmo que pálida, calor intenso e gases, evidenciando claramente mais uma reação química espetacular. Os produtos dessa queima, se a combustão for completa, são os mesmos que vimos na queima da vela, principalmente dióxido de carbono, CO2, e vapor d'água, H2O. O álcool original, com suas moléculas específicas, desaparece completamente, sendo transformado nesses novos compostos gasosos que se espalham pela atmosfera. É uma transformação completa e radical. As moléculas de álcool são quebradas, e seus átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio são rearranjados para formar as moléculas de CO2 e H2O. Isso demonstra de forma impressionante o poder contido nas ligações químicas das moléculas, uma energia que estava ali, armazenada, esperando para ser liberada. É exatamente por isso que o álcool, como o etanol, pode ser usado como combustível em carros ou para cozinhar. Ele armazena energia química que é eficientemente convertida em energia térmica, calor e energia luminosa durante o processo de combustão. Ciência poderosa, energética e, por vezes, quase invisível aos nossos olhos. Mas, sem dúvida, sempre transformadora e fundamental para o nosso mundo. Uau! Que jornada incrível fizemos hoje pelo fascinante universo das transformações químicas, não é mesmo, pessoal?